Olá, boa noite para você. Ônibus híbrido. O que é e como funciona? Informação, debate e opinião. O Próxima Parada Documento está no ar. Hoje, em 2023, vivemos atualmente no Brasil um momento de transformação no transporte público e na mobilidade urbana. Os ônibus elétricos têm conseguido seu espaço no mercado e, atrelado a isso, outras tecnologias têm surgido também, como o GNV e o hidrogênio. Junto a isso, temos também as novas regras de despoluição do diesel, que se atualiza ao longo dos anos. Estamos hoje no Euro 6 e logo teremos o Euro 7. Nesse bolo todo, temos os ônibus híbridos, que podem ser uma ótima alternativa para a mobilidade urbana, principalmente para cidades menores e sistemas de transportes mais robustos. Mas, no fim das contas, o que é de fato um ônibus híbrido? É basicamente um coletivo com dois motores. Normalmente, um veículo híbrido tem um motor a diesel e um motor elétrico. A parte movida a diesel serve para dar ignição e propulsão inicial ao motor. Ou seja, o motor a diesel serve para ligar o ônibus e fazer ele pegar velocidade, meio que dar um empurrão para fazer ele andar. Já o motor elétrico termina o serviço e faz o ônibus funcionar normalmente como qualquer outro. Tradicionalmente, o motor elétrico assume o controle quando o veículo atinge uma velocidade média de 30 km. Quando é dada a partida, o motor diesel começa a operar em rotação constante e assim permanece até o desligamento. Como não há acelerações, a emissão de gases poluentes na atmosfera é mínima, sendo apenas 10% da recarga de um motor diesel convencional. Com o veículo em movimento, o motor elétrico recebe energia tanto do conjunto motor-gerador quanto do conjunto de baterias. Quando o veículo para a entrada ou saída de passageiros, o motor-gerador recarrega as baterias. No caso dos híbridos da Volvo, o motor diesel desliga e só o elétrico fica ligado. Justamente por isso, existem algumas diferenças de uma montadora para outra. Cada uma tem sua peculiaridade. Juntamente com o motor diesel gerador, as baterias armazenam e fornecem energia para o motor elétrico. Por isso, o ônibus é chamado de híbrido. Isso tudo que eu disse é basicamente o ônibus híbrido, um conjunto de motor gerador a diesel com um módulo de baterias. O sistema de tração é semelhante ao de um trolebus comum. A diferença é que, em vez de buscar eletricidade na rede externa, ele gera sua própria energia a bordo. O motor elétrico é o responsável pela tração nas rodas, e o conjunto do motor gerador gera a energia necessária para pôr o veículo em movimento. O motor gerador pode funcionar também a álcool, gás ou gasolina, dependendo do fabricante. Em geral, quais são as vantagens desse ônibus híbrido? Olha, para mim, são muitas. Todo o gerenciamento é eletrônico, garantindo perfeita sincronia ao sistema. O veículo não tem câmbio. A frenagem é elétrica. O motor opera em condição ideal e a aceleração é controlada. O gerenciamento eletrônico reduz os custos de operação e manutenção. A redução no consumo de combustível pode chegar a 20%. A menor potência e a rotação constante do motor diesel reduzem em até 90% o material particulado jogado na atmosfera, em relação a um ônibus convencional. A vida útil de um híbrido é semelhante à de um trolebus, 25 anos. Vale lembrar que em São Paulo,
Alguns trólebus operaram no passado por até 45 anos. A aceleração do veículo híbrido é controlada eletronicamente, evitando trancos, e o passageiro viaja com mais conforto. O motor diesel é isolado acusticamente na traseira e o ruído interno e externo pode ser 20 decibéis mais baixo. 35% de economia no consumo de diesel, e também é um veículo mais sustentável e menos impactante no meio ambiente, com redução de 90% de fumaça. Viu só? Só vantagens. Mas claro, tem também as desvantagens, mas que são mínimas perto de um ônibus desse. Um exemplo de desvantagem é o preço, que custa 25% mais que um ônibus tradicional. Ainda assim, é mais barato que o 100% elétrico. Apesar de inovador, o ônibus híbrido parece ter sido deixado de lado aqui no Brasil. Em 2010, vários testes foram feitos em São Paulo, que infelizmente não surtiram efeito. Volvo e Eletra fizeram várias dinâmicas e infelizmente nada. Hoje, apenas Curitiba mantém veículos híbridos rodando. Eles têm carroceria Marco Polo Viale BRT e chassi da Volvo. A Eletra, em 2019, anunciou o Dual Bus, que é basicamente isso que a gente falou até aqui, um ônibus híbrido. Os testes também foram feitos, mas infelizmente não foram para frente. Concluindo o vídeo, o que eu penso e o que eu tenho a dizer sobre esses ônibus híbridos. Para mim, é uma tecnologia que deveria ser melhor aproveitada. Pô, gente, pensa. Imagina se houvessem mais ônibus híbridos pelo país. Seria muito melhor. É um tipo de tecnologia que mescla diesel com elétrico e consegue, de certa forma, ser um custo-benefício para várias empresas que querem fugir dos caríssimos ônibus elétricos e não estão tão afim assim de comprar um ônibus diesel. Talvez para o segmento urbano, o híbrido não consiga muito seu espaço, porque os elétricos e o hidrogênio já têm um espaço consolidado e têm tomado conta. Mas, para o setor rodoviário, onde há distâncias maiores, o GNV e o híbrido podem se sobressair, principalmente o híbrido, já que utiliza diesel com baterias. O GNV também é bem interessante. Tudo isso que eu disse aqui nesse vídeo vale para o que eu falei lá naquele vídeo do Euro 7. O futuro da mobilidade, tanto urbana, tanto rodoviária, é de todos. Há espaço para todo mundo. Por que eu falo isso? Num país tão grande como o Brasil, não tem como você padronizar todas as frotas com um ônibus elétrico. É meio que impossível, é praticamente impossível. Olha só o tamanho desse país, olha a dimensão, não tem como. Por isso eu digo, no caso do Brasil, a poluição dos transportes só vai ser reduzida com a implementação de vários modais. E é aí que entra o híbrido, entra o GNV, entra o hidrogênio e vários outros métodos. Só assim a poluição vai ser reduzida. E olha só também, aqui no país temos vários empresários pão duros que não vão comprar ônibus elétrico de jeito nenhum. É aí que entra os chassis diesel mais verdes, menos poluentes, tipo o Euro 7, que daqui a alguns anos chega aqui no país. Entende? É basicamente isso. É necessário diversificar as opções e oferecer ao frotista uma variedade na hora de comprar o coletivo. Há espaço para todos. Entende? É complicado, gente, não é fácil. O Brasil é muito grande. Não tem como você padronizar tudo com ônibus elétrico. Uma coisa é você padronizar uma França, uma Espanha, um Portugal, uma Inglaterra. São países muito, mas muito menores. Eu moro, por exemplo, no Paraná. A Espanha é do tamanho do Paraná. Então, pensa, não tem como você padronizar ônibus elétrico em todo o Brasil. Olha o tamanho. É, sei lá, o quinto maior país do mundo em extensão territorial. É meio que impossível você padronizar tudo com ônibus elétrico. Pensa um pouquinho. É aí que entra os outros modais. E aí acontece o quê? Podemos dizer assim, tem espaço pro elétrico,
espaço para o GNV, espaço para o GNL, que é um outro tipo de gás, espaço para o hidrogênio e também espaço para o híbrido, que pode ser uma excelente alternativa. Entende? É isso que eu quero passar para vocês. Assim encerramos esta edição do Próxima Parada Documento, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Já faço o convite para todos voltarem aqui no canal na quinta que vem, que teremos mais um programa especial para você. A todos uma boa noite e até a próxima. A gente se vê.